Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Eis porque lhes falo por parábolas, continuou Jesus, dizendo aos discípulos na explicação da parábola do semeador. Porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: certamente ouvireis e de nenhum modo entendereis. Certamente vereis e de nenhum modo percebereis. Pois o coração deste povo se fez endurecido, os seus ouvidos se lhe tornaram surdos e eles fecharam os próprios olhos, para que não vissem com seus olhos e não ouvissem com seus ouvidos, e não compreendessem com seu coração e não se convertessem, e eu não os curasse. A interpretação dessas palavras de Jesus foi falseada pela significação dos vossos vocábulos, assim como pelas repetições e traduções. Vamos dar-vos, sem a menor incerteza quanto à inteligência dos textos, o pensamento do Mestre e o sentido das suas proposições. Repetindo-o, diremos: ouça quem tiver ouvidos de ouvir. Porquanto suas palavras, compreendidas em espírito e em verdade, não poderiam desmentir e não desmentem os atos de toda a sua vida, tida por humana pelos homens. Para Jesus, pastor das almas perdidas, os homens daquela época se assemelhavam a frutos verdes, que, expostos aos raios de um sol demasiado ardente, secam em vez de amadurecer, razão porque o cultivador trata de os abrigar dos ardores solares, a fim de que tenham tempo de desenvolver-se. Chegados ao ponto de maturação, o calor, a que com arte foram subtraídos, acabará de dourá-los com seus raios benéficos. Muitos são chamados e poucos os escolhidos, disse Jesus, mas não no sentido que, interpretando-as de um ponto de vista humano, a Igreja Romana deu a essas palavras, isto é, não no sentido de que o Mestre atraiu todos os homens para junto de si, com o fim de escolher um pequeno número deles e deixar que os restantes, em grandes massas, fossem levados para essas regiões de dores, onde só se ouvem prantos e ranger de dentes. Ao contrário, os homens, frutos verdes e duros, se aproximavam lentamente do sol benfazejo que os havia de desenvolver e madurar, e que, para consegui-lo, atenuava o seu brilho e o seu calor. Falais porventura a uma criança como falais a um homem? Podeis expor à criança as questões morais e filosóficas que lhe fareis compreender quando chegar aos 20 anos? Não. À criança falais de modo apropriado à sua inteligência que desponta, deixando-lhe, contudo, entrever que mais tarde direis muitas outras coisas, fazendo-lhe ver que a sua pouca idade a torna incapaz de apreender um raciocínio. Será com o propósito de lhe retardar o desenvolvimento que procedeis assim? Será porque, uma vez homem, este seja incapaz de compreender, de se instruir? Não. É que o fruto está verde, e por isso o abrigais do calor e da luz, temendo que o excesso destes 2 princípios benéficos, atuando muito cedo, o debilite em vez de o fortificar. Jesus,
que era a bondade por excelência, não podia, bem o deveis compreender, privar voluntariamente as criaturas humanas da salvação que ele mesmo trazia. Ao contrário, para não as arrastar a faltas, deixava sempre aos espíritos indolentes o recurso de não lhe compreenderem as palavras. Assim, as constantes nos citados versículos de Mateus, Marcos e Lucas não devem ser encaradas senão como uma forma de falar às inteligências dos homens daquela época. Os apóstolos, surpreendidos ante aquela linguagem velada, que se lhes afigurava confusa, procuraram a explicação do fato. A Jesus, porém, não era dado patentear-lhes o motivo por que assim procedia, uma vez que, tendo também eles de ser instrumentos da obra, só recebiam o que podiam e deviam suportar no momento, para o bom êxito da mesma obra, mediante o desempenho de suas missões no meio que lhes estava preparado. Assim sendo, o Mestre lhes deu uma razão capaz de satisfazê-los, de os mover à piedade para com os que ele intencionalmente deixara na obscuridade da parábola, e de os encher do mais ardente amor e do mais vivo reconhecimento para com aquele que os escolhera, a fim de os iniciar. É evidente que quem viera para ensinar aos homens a expiação de suas faltas não iria voluntariamente obstar a que os culpados obtivessem o perdão de seus pecados. Mas onde não houver arrependimento, não pode haver remissão de faltas. Jesus, prevendo as recaídas, evitara incorressem em mais grave falta os que, num ímpeto ardoroso e irrefletido, entrassem pelo novo caminho que se lhes abria. De fato, esses, embora aos olhos dos homens parecessem merecer a remissão de seus pecados, em falta mais grave incorreriam, porque não tendo consistência nem fundo as suas novas crenças, eles de pronto cairiam num estado pior do que o precedente, tornando-se merecedores de mais severo castigo. Jesus cuidava de lhes poupar mais duras reprimendas. Com a sua bondosa previdência, poupava aos rebeldes as probabilidades de queda e aos ingratos empedernidos ensejo de praticarem novas ingratidões. Como podeis imaginar, os milagres que o Cristo operava nos doentes grande influência tinham nos espíritos. Muitos, porém, dos que no momento ficavam impressionados se atinham apenas ao ato material, e assim como em geral pouco reconhecidos vos mostrais ao hábil cirurgião que vos livrou de um mal perigoso, também os doentes curados pelo médico das almas depressa esqueciam os socorros materiais e morais que dele recebiam. Jesus, por isso, evitava os milagres e usava de linguagem velada sempre que falava onde sabia que suas palavras e seus atos não dariam fruto, tal a esterilidade da terra, capaz unicamente de produzir flores efêmeras. Espiriticamente o mesmo sucede. O espírito encarnado que contorna a luz, sem procurar aproximar-se dela, será apenas punido pela sua indiferença. Mas aquele que, atraído pelo clarão bendito, começa a se esclarecer e depois fecha os olhos e recua, terá que expiar a sua inconstância e a traição que praticou consigo mesmo. Não é que o Senhor lhe faça cair sobre a cabeça especialmente o peso da sua justiça. Ele expiará pelos remorsos, pela incessante visão do bem que teria feito,
do progresso que teria realizado, os quais brilharão sem cessar aos seus olhos, como a presa que foge no momento em que vai ser apanhada. A ninguém é lícito recuar, já o temos dito. Uma vez que entrastes no caminho, tendes que avançar constantemente, estendendo as mãos para a direita e para a esquerda, a fim de levardes convosco os que não possam ir sozinhos. Procedei, pois, com prudência e reflexão, e dizei sempre aos que queiram seguir-vos: caminharemos continuamente para diante. Quem para, recua, e quem recua, cai. Quanto aos versículos 16 e 17 deste capítulo 13 de Mateus e versículos 23 e 24 do capítulo 10 de Lucas, dizendo o que consta destes versículos, Jesus aludia ao Espírito encarnado. Os profetas e os justos de quem ele fala previam a vinda do Messias, e felizes teriam sido se ela se houvera verificado durante o tempo da encarnação deles. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.